Louvado, nome do Santo Pai, querido. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Nós estamos aqui cada dia mais. Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos lá em Gálatas. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Gálatas, capítulo 5. Fica perto de onde? Oi? Coríntios. Depois de Coríntios. Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, no Novo Testamento, carta de Paulo à igreja que estava localizada lá em Gálatas. Diz assim, capítulo 5, versículo 1: Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo que nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar de Cristo, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo vos protesto: a todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, separado de Cristo. Vós justificados pela lei, da graça tende caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Correi bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Que persuasão não vem daqueles que vos chamou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Os irmãos podem se sentar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor vai realizar, Senhor. Fala ao nosso coração, fala no coração de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja aqui estava sofrendo um tipo de perseguição diferente. Paulo, ele pregou, e os judeus, eles guardavam a lei. E mesmo muitos judeus que reconheciam Jesus como Salvador, eles faziam uma mistura da lei com Jesus. E a maioria, nos dias atuais, fazem a mesma coisa. Entenda bem, o Espírito de Deus habita na minha e na tua vida, não por causa da nossa santidade, mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Ele não é salvo. Todos que ouvem a palavra de Deus, que querem Deus, que buscam a Deus, que querem mudar de vida, eles têm o Espírito de Deus. Porque se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele não está na igreja, ele não está buscando, ele não está orando. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos leva a fazer essas coisas. E o Espírito de Deus está na nossa vida não por causa da nossa santidade. Eu já escutei gente falar assim: eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer coisa errada e vou para a igreja. Ele nunca vai parar, porque ele precisa da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dele. E esses cristãos aqui dos Gálatas, eles estavam sendo perseguidos, porque eles diziam: olha, você tem que circuncidar, você tem que guardar a lei. A circuncisão
Era para você se tornar. Deus ele deu uma ordem para Abraão, o pai Abraão, que todos os seus filhos deveriam ser circuncidados. Hoje, Paulo mesmo falou que essa circuncisão não é mais feita no órgão masculino do homem. Hoje é feito no coração. Era a marca dos judeus, era a circuncisão. Hoje a marca é o Espírito Santo. Hoje não é mais na carne feita essa marca. Hoje é feito no nosso coração. E a salvação, ela não é mais, irmãos, por obediência à lei, e sim por nascimento. Quando a pessoa reconhece Jesus, ele nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura. E não é mais, irmão. Porque tem gente que acha que se não fazer isso, não fazer aquilo outro, vai para o inferno. Você vai dizer, irmão, mas como assim? Aí você está pirando. Porque aí eu começo a fugir. Nós não podemos, nós não tem que ser santo, nós não tem que ser fiel para servir a Deus, com certeza. Só que quando a pessoa nasce de novo, ele se torna uma nova criatura. Ele tem a natureza de Deus. Agora a lei, ela é escrita no seu coração. Ele não tem mais a natureza de pecado. Nunca mais ele vai ficar contente pecando. E muita gente pensa assim, o Espírito Santo me acusou disso, o Espírito Santo me acusou. Não, quem te acusa é o diabo. Sabe quem, muitas vezes ele te acusa? É a tua própria consciência, porque você nasceu de novo, você não está feliz no pecado. A nova natureza que está em você diz assim para você, olha, essa vida que você está levando está errada. O que você falou, você errou. É a tua nova natureza. Olha, esse negócio aí, não, às vezes tem gente que eles vêm aqui e perguntam, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vai na frente do espelho e fala, Senhor, o que eu devo fazer? O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai começar a trabalhar e vai dizer, ó, larga disso. Para com isso. Senhor, mas eu não consigo. Me ajuda. E o Senhor vai começar a te ajudar. Você vai cair outras vezes. Sabe o que acontece? Muita gente vem para a igreja e eles querem mudar repentinamente. E daí eles lutam um pouco com disciplina. Eles falam, vou parar de fazer isso, vou parar. E vai uma hora que cai, peca. Daí fala, desisto. Vou parar de servir a Deus. Porque eles querem fazer as coisas com as forças deles. E não é mais com nossas forças, sim com as forças do Espírito Santo de Deus que vai nos ajudando. Irmão, e se eu cair? Você levanta. Tenta mais uma vez. A santificação não é mágica, é processo. Todo dia lutando. Todo dia você lutando. Paulo, ele, no capítulo 4, versículo 21, ele faz uma comparação dos dois filhos de Abraão. Deus havia feito uma promessa, todo mundo conhece essa passagem. Deus fez uma promessa para Abraão, e essa promessa começou a demorar. E ele decidiu fazer do seu jeito. Ele e a Sara, como não tinha remédio para a cura da Sara, mas vamos dar um jeito de arrumar um filho para Abraão. Arrumaram a serva de Sara, Abraão se deitou com ela e teve um filho chamado Ismael. E ele fez essa comparação aqui, depois você pode ler. E mais tarde Deus deu um filho que era Isaac a Abraão. Deus cumpriu a sua promessa. Então o filho de Agar é o filho segundo a carne.
Isaac é o filho segundo a promessa de Deus. As pessoas que não nasceram de novo são segundo a carne. As pessoas que não nasceram de novo são os religiosos. Eles tentam agradar a Deus, mas não tem como eles agradar a Deus, porque é necessário eles nascerem de novo e se tornar filho da promessa. E às vezes as pessoas, elas vêm dizer, que nem a Ana estava falando assim, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se existir algum pecado que impedir você de ir para o céu, o que Jesus fez na cruz do Calvário, Glória a Deus, aleluia, Jesus. não foi perfeito. Eu vou tentar repetir para ver se você entende. Se existir algum pecado que impeça você de ir para o céu, Aleluia. o que Jesus fez na cruz do Calvário foi imperfeito. Se existir algum pecado. Porque se você estiver na fé, firmado em Jesus, você vai para o céu. Ah, irmão, mas que nem a irmã falou assim, sobre a separação. Então a pessoa está condenada a viver sozinho, e se ele casar de novo, ele vai estar em adultério, e ele vai para o inferno. Então quer dizer que o sangue de Jesus não pode te purificar de uma separação? Então quer dizer que o sangue de Jesus não é poderoso o suficiente para te levar para o céu? Nós vamos para o céu, irmão, por causa do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por causa que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Agora você vai dizer assim, irmão, mas então você está facilitando, ele está dizendo que a pessoa pode separar. Com certeza não, irmão. A gente tem que fazer de tudo para não separar. Mas tem coisas que fogem do controle. Às vezes a pessoa ela se separou antes de servir a Deus, sem o mínimo conhecimento. E outra coisa, irmão, às vezes não depende da pessoa, às vezes, porque todo mundo tem o livre-arbítrio. Se a pessoa decidir não viver mais com você, o que você vai fazer? Põe um cabresto? Vai dizer não, você é obrigado? Ou você vai liberar e você é condenado a viver uma vida de solidão? O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. Hoje nós não podemos errar mais. Você vai tentar fazer de tudo. Se você se restaurar o teu casamento, se Deus preparar um novo casamento para você, você vai lutar com tudo para não cometer o mesmo erro. Glória a Deus. Porque é um processo, irmão, é um processo. Ninguém peca. Ninguém, nem o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus, peca e vai ficar contente com o pecado. Ele vai se sentir mal, ele vai ficar ruim. E se alguém ficar contente numa vida de pecado, ele não é salvo. Porque se ele for salvo, ele não vai ficar contente. A salvação é por filiação. É porque você nasceu de novo, por isso que você é salvo. Irmão, o que você faz? Por exemplo, se o teu pai te deixar alguma coisa, o que você fez para herdar a herança? Glória a Deus. Qual foi o teu esforço? Nenhum. Foi mérito do teu pai que deixou. Você recebeu sem esforço nenhum, você recebeu por filiação. A salvação você recebe por filiação, porque você se tornou filho de Deus, você recebe, é de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não é por esforço, não é por cumprir a lei, é um dom de Deus. É um dom de Deus.
dom, é algo gratuito. Eu vou tentar achar uma profecia de Ezequiel, que Ezequiel estava profetizando. Você eu acho. Sobre como é que Deus ia fazer no novo nascimento. Deus ia tirar o nosso coração de carne, ia tirar o nosso coração de pedra e ia colocar um coração de carne. Ezequiel aqui, irmão, ele não era nascido de novo, ele era um profeta que o Espírito Santo vinha sobre ele. Só quem é nascido de novo é só depois de Jesus. O pessoal do Antigo Testamento, eles tinham que seguir a lei. Glória a Deus. Nós temos que seguir a Jesus e o Espírito de Deus. A lei, ela foi escrita no nosso coração quando nós recebemos esse novo coração. Lhes darei, eu estou lendo aqui, ó, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo ponharei dentro dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guarde os meus juízos, e execute, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Hoje a lei não é mais em tábua de pedra, como no Antigo Testamento. Hoje a lei, ela foi gravada em nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Ela foi gravada em nosso coração. É por isso que nós não ficamos contentes no pecado. E se alguém ficar contente pecando, esse tal não nasceu de novo. Ele não recebeu um novo coração. Glória a Deus. Romanos 8, que a Marceli até citou. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quem andar segundo a carne, ele está na prática do pecado. Ai, irmão, mas então, como é que eu ando no Espírito? Como é que eu ando no Espírito? Como é que eu ando no Espírito? Adorando o Senhor o dia inteiro, buscando o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor. O Espírito de Deus está dentro de nós. Você é maior por dentro do que por fora, porque o Criador vive em você. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores não da carne, para vivermos segundo a carne,
Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filho, pela qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também co-herdeiros com Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Irmão, o testemunho tem que ser no interior. Eu não posso dizer você é salvo ou você é condenado. Você sabe que é salvo, porque você não está mais contente com o pecado. Quando você erra, você passa mal, você fica ruim. Você sabe. Uma coisa interessante que as pessoas também não compreendem: quem nos dá saúde? É o Espírito Santo de Deus. Do mesmo jeito que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos ressuscita de toda enfermidade. Você sabe o que é doença? Doença é uma pequena dose de morte. Porque a doença vai matando a pessoa. É um remédio do cão para matar a pessoa. A pessoa vai tomando em pequenas doses. Mas o Espírito de Deus habita em nós. E Jesus, Ele venceu a morte por nós. Venceu a cada dose de veneno que Satanás tenta colocar em nós. Você vai dizer, então eu não vou morrer mais. Não. Mas como assim? Não. Vai chegar uma hora que esse corpo vai cair de você. Você não morre mais. Essa máquina, ela vai voltar à terra, ao pó. Mas você vai voltar para aquele que é da mesma matéria que você. Porque você não é mais da matéria da terra, você é da matéria do céu. Se o corpo foi feito da matéria da terra, ela vai voltar ao pó. Você que é feito da matéria do céu vai voltar para o céu. A salvação é uma herança que Jesus deu para aqueles que crêem nele. A vida de pecado tem que cair. Ela tem que ser morta. Entenda bem. Quando Jesus morreu, o nosso antigo eu morreu com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Não mais preso àquela antiga vida. Agora nós temos uma nova vida, porque aquela antiga vida foi enterrada no batismo. Ficou lá o antigo. Você se tornou uma nova criatura. O batismo simboliza isso. Representa isso. O batismo representa você morrer e ressuscitar. Morre o antigo e nasce o novo. E agora, se você permanecer olhando para Cristo, não voltar, que nem Paulo falou, porque se tu voltar além, sabe as pessoas? Muitos fazem igual os fariseus. Eu não peco, eu não roubo, eu não faço nada errado, por isso que eu vou para o céu. Eu cansei de escutar, fulano vai para o céu porque ele é muito bom. Ninguém vai para o céu porque é bom, irmão. Nós vamos ir para o céu por causa de Jesus.
Qualquer um pode ser o mais vil pecador, que nascer de novo, se tornar uma nova criatura, é salvo. Por quê? Por que é salvo? Porque aquela antiga natureza morreu e ele nasceu uma nova criatura. O corpo pode representar, a fisionomia dele representa aquela antiga pessoa, mas o seu interior foi mudado. Ele não é mais aquela pessoa, ele é uma nova criatura. E nós temos que aprender a olhar as pessoas não mais pela sua aparência, mas pelo aquilo que Deus fez. A nova criatura. E essas novas criaturas são especiais para Deus, porque são filhos de Deus, são do mesmo material de Deus. Os nossos filhos, eles herdam de nós, eles têm uma herança genética. E eu vejo traços na vida do Samuel, na vida do João, traços que eu tenho. Os filhos de Deus, eles têm traços de Deus, porque eles são da mesma matéria de Deus. Agora, existiu dois cabeças de raça. Um era Adão e outro era Jesus. O outro é Jesus. Você não é mais descendência de Adão. O teu corpo pode ser, mas você, o teu interior, não é mais descendência de Adão. Você é descendente de Cristo. Através de Cristo Jesus nós somos adotados e tornamos filhos de Deus. Não tem como um filho de Adão, pelas suas próprias forças, ou pela sua bondade, ou ele pode dar o seu corpo a queimar. Por amor à humanidade, ele não vai ser salvo. Porque não depende dele. Um dia perguntaram, me questionaram, falaram assim: o cara faz isso, faz aquilo, e daí vai para Jesus e ele diz que é salvo. Eu falei assim: a salvação é por nascimento. Se ele nasceu de novo, ele vai ser salvo. E tem gente que fala assim: não, eu não preciso ir para a igreja. Fulano precisa ir para a igreja porque ele é um drogado. Ele faz isso, faz aquilo, ele precisa ir para a igreja. Não, eu só trabalho. Eu cuido da minha família. Eu não mato, não roubo, eu não preciso. Ele acha que pela bondade dele ele vai para o céu. Não vai, irmão. Se ele não entrar pela porta chamada Jesus Cristo, ele não vai. Infelizmente, não vai para o céu. Nós temos que orar para que ele entenda isso. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo. Ele pode ser boa gente, nós temos que orar por ele, ele é uma pessoa boa. Mas se ele não entrar pela porta, ele está fora do negócio. Mas será, irmão? É o que a Bíblia diz. É pela fé naquilo que Jesus fez. Feche teus olhos. Eu vou orar com você. Você se tornou uma nova criatura. Você é uma nova criatura por causa de Jesus. Olhe para Ele. Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele provou a morte para que nós não provássemos mais a morte. Ele ressuscitou para nos dar a condição de nós nascer de novo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode abrir os olhos, Senhor. Sabe quando alguém, o diabo ou quem seja, fala: você não é salvo. Ou quando uma pessoa usada por Satanás fala: olha, você não está salvo. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Porque se você conseguir olhar para Jesus, ninguém vai te convencer o contrário. Não vai existir uma palavra que vai dizer que você vai para o inferno.
Sabe, às vezes, os pregadores, eles costumam apontar muito. E eles vão tentar moldar os crentes através da lei. E os crentes têm que ser moldados através do Espírito de Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E você tem que saber o que é certo e o que é errado, porque o Criador habita em você, você é filho de Deus. Ah, mas e a palavra? E a pregação não é importante? De extrema importância. Mas você não pode ser guiado pelo que o pastor fala, ou fulano fala, ou a igreja fala. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus que está dentro de você não testificar com aquilo que eu estou pregando aqui, ou qualquer um que subir aqui e pregar em qualquer lugar, se o Espírito Santo falou, esse negócio aí não pega. Porque você tem o Espírito de Deus. E você tem que aprender a não ser guiado por homens, mas sim por Deus. É muito fácil eu querer levantar um povo aqui e manipular eles com as minhas palavras, porque a gente aprende, queira ou não queira, a gente estudou, a gente aprende a falar em público. Só que, irmão, é o Espírito de Deus que tem que falar no teu coração. Ele tem que bradar, ele tem que falar, isso aí que você está ouvindo é de Deus, isso aí não é de Deus. Você tem que saber quando há veneno na panela. Você tem que saber quando eu tenho uma comida estragada. Comida que eu me refiro aqui é a questão da palavra. Quando tem alguma coisa errada, que alguém está falando alguma coisa errada. Por que você tem que saber? Porque Deus está em você. Você tem que aprender a ouvir o Espírito de Deus na tua vida. Testificando, falando, te confortando, te exortando, chamando a atenção, dizendo, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Amado Espírito Santo, Senhor, abre os olhos, Senhor Deus, abre os olhos da tua igreja, Senhor. Às vezes, eu percebo muita gente sofrendo, porque eles não aprenderam sobre a oração. Oração é uma troca. Não existe uma pessoa que ora que ele consiga viver muito tempo na luta. Porque você leva o teu fardo pesado e troca na oração pelo fardo leve que é de Jesus. Se você não estiver trocando o teu fardo na oração, alguma coisa está errada. Às vezes eu fico agoniado para orar. Quando alguma coisa começa a pesar nos meus ombros, quando alguma dificuldade, quando alguma coisa que eu fico contrariado, quando alguma coisa está dando errado, começa a pesar aqui nos ombros, no meu pescoço, chega até a doer aqui o pescoço. E eu começo a orar, eu troco o fardo. Eu pego o leve dele e entrego o meu pesado para ele. E se você sair da oração com o fardo pesado, você não orou. Você tem que ser leve na oração. Você levou o teu fardo pesado. E você tem que aprender que toda vez que o fardo estiver pesado, só Ele pode aliviar. Só Ele pode aliviar. Ah, irmão, mas então não vale mais as orações do pastor? Claro que vale, nós vamos ajudar. Mas é Ele, o alívio vem dele. É igual a questão do milagre. Eu vou orar sempre, eu vou crer sempre no milagre. Mas quem vai fazer o milagre é Deus. E eu nunca posso tirar a glória de Deus, porque de mim eu não consigo fazer nada. Não existe. É Deus que faz. E nós temos que aprender a pegar dele. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Muda, Senhor Deus, a nossa mentalidade, Senhor Deus, religiosa. Deus, eu quebro todo espírito religioso, todo demônio enganador que prende nós na religião. Todo fardo, Deus, da lei, Senhor Deus. Todo fardo que tenta dizer, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo. Nós só temos que olhar para Jesus. E o autor e
ensina nós a olhar para Ti, Senhor. Eu quebro, Senhor Deus, todo o jugo satânico. Deus, eu quebro, Senhor Deus, todo o jugo demoníaco, Senhor. Toda prisão espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sábado nós temos um grandioso culto. Eu não tenho preocupação de ter muita gente na quinta-feira. Porque se nós levantar um povo sarado aqui, Glória a Deus. se você me escutar o Espírito Santo de Deus aqui, Aleluia, Jesus. você vai começar a trazer mais pessoas. Você vai dizer assim: o melhor culto é o de quinta-feira. E vai começar a vir mais gente. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos que todos dizem. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira, sábado da manhã, em nome de Jesus.